A neurociência tem sido um tema cada vez mais latente no mundo científico, vem despertando cada vez mais o interesse de muitas pessoas ao redor do mundo. A grosso modo e de forma bem direta, a neurociência explica e estuda basicamente como o sistema nervoso funciona. Inicialmente, a neurociência era estudada e trabalhada de forma diferenciada e em separado das demais ciências que estudam as relações e o comportamento humano. Nos últimos anos, ela vem sendo cada vez mais relacionada à psicologia e às suas vertentes, para tentar explicar melhor como funciona a mente e como se dão as relações e interações entre os seres humanos, o que deu origem à chamada neurociência social. Nesse sentido, uma descoberta científica recente pode ser a chave para entender essa equação de uma vez por todas, os chamados neurônios espelho. Você vai entender basicamente o papel dos neurônios espelho nas emoções, na empatia, na aprendizagem e até nas relações sociais. Tenho certeza que você vai mudar completamente a sua percepção a respeito das relações sociais e das emoções humanas. Tudo começou em 1992. Quando um cientista italiano chamado Giacomo Rizzolatti e seus companheiros estavam estudando o cérebro de macacos em laboratório, usando técnicas como, por exemplo, o eletroencefalograma. E de repente, como que por acaso, eles fizeram uma descoberta surpreendente. Eles colocaram eletrodos nas cabeças dos macacos com o intuito de monitorar as ondas cerebrais e mostravam petiscos e objetos em um prato em cima de uma mesa. Quando de repente eles perceberam um padrão interessante em uma região do cérebro dos macacos chamada F5, que controla o movimento das mãos e o movimento da boca. Esse pico de atividade cerebral era acompanhado de um som peculiar que era emitido no computador sempre que o macaco esticava o braço para pegar um petisco ou um objeto na mesa. Até aí tudo bem. De certa forma, é esperado que sempre que nós mexemos uma determinada parte do corpo, uma parte do cérebro manifeste uma atividade cerebral naquele momento. Mas é aí que a coisa começa a ficar mais interessante. Eles perceberam que os outros macacos que observavam aquilo também ativavam a mesma área F5 do cérebro, simplesmente ao observar outro macaco esticar o braço para pegar o objeto ou petisco. Ou seja, na prática, aqueles neurônios da área F5 do cérebro dos macacos que estavam observando a ação, estavam se comportando da mesma forma daqueles onde os macacos estavam de fato praticando a ação. Ou seja, não era necessário que o macaco agisse para ativar aquela área do cérebro. Para tentar confirmar a hipótese da atividade cerebral simplesmente ao ver a tentativa de pegar o objeto, os cientistas colocaram um amendoim escondido atrás de uma parede, onde outro macaco tentava pegar o amendoim. E sempre que esse macaco tentava pegar o amendoim, o macaco que estava sendo monitorado ativava a mesma área do cérebro. Simplesmente ao ver o outro macaco esticar o braço para pegar o amendoim, era suficiente para despertar o pico de atividade cerebral na região F5. A observação pelos cientistas dessas habilidades renderam a essas células o nome de neurônios espelho. Então, na prática, neurônios espelhos são células que são ativadas sempre que realizamos alguma ação ou simplesmente quando observamos outra pessoa realizar aquela mesma ação. Os neurônios espelho de um observador imitam o comportamento dos neurônios de uma pessoa que está praticando uma ação, como se ele próprio estivesse realizando. Isso explica, de certa forma, várias reações e vários fenômenos que acontecem e são observados há muito tempo no comportamento humano e nas relações sociais, porém ainda não eram muito bem compreendidas a nível neurocientífico e que hoje são compreendidas e basicamente explicadas através dos neurônios espelho. Mais à frente, em 1995, os primeiros estudos confirmaram a presença dos neurônios espelho nos cérebros dos seres humanos, que relacionava a área F5 do cérebro dos macacos com a região de Broca no cérebro humano. Vale salientar que a região de Broca no cérebro humano é responsável pelo controle da fala e de alguns movimentos. Passou-se então a especular que os neurônios espelho de alguma forma influenciavam na comunicação. Mais à frente, novos estudos confirmaram a hipótese de que, além da fala e da comunicação, os neurônios espelhos conectavam o cérebro humano em experiências altamente emotivas, disparando emoções análogas ou mesmo idênticas a outros que simplesmente observavam situações em que outros seres humanos eram expostos. Estudos revelaram que, ao iniciarmos uma ação, nós disparamos emoções que revelam as nossas intenções
e motivações. E, portanto, ao compreendermos essas intenções e motivações, nos conectamos em um nível absurdamente profundo com as emoções que representam essas intenções, gerando um fenômeno que ficou conhecido popularmente como empatia. Vale salientar que a empatia é diferente de simpatia. A simpatia é aquilo que nos faz nos colocar no lugar de pessoas que experienciam determinadas situações e talvez tentar imaginar como elas se sentiriam. A empatia, por sua vez, é a forma com que realmente nos sentimos como aquelas pessoas. Nós sentimos de fato as mesmas emoções que elas estão sentindo. Independente se essas emoções são de alegria, tristeza, raiva, felicidade, um estudo interessante revelou um fenômeno bastante curioso. Ao estudar o cérebro de músicos de uma banda de jazz nos Estados Unidos, verificou-se que, devido à extrema conexão promovida pelos neurônios espelho, os músicos conseguiam, de certa forma, antecipar os acordes que eram tocados de forma improvisada por outros músicos. É como se eles conseguissem completar a música sem necessariamente saber o que iria ser tocado no futuro. Eles de fato conseguiam antecipar os acordes de forma que fizessem sentido com a frase musical que estava sendo construída, trazendo uma perfeita harmonia e conexão àquela apresentação, justamente devido à influência da conexão promovida pelos neurônios espelho. Alguns pesquisadores do mundo empresarial, inclusive, relacionam esse fenômeno a grupos de profissionais do mundo empresarial que trabalham de forma bastante entrosada, demonstrando que os resultados obtidos pelo trabalho em equipe ocorrem justamente devido ao nível de conexão que é promovida devido aos neurônios espelho. É seguro dizer que os neurônios espelho são de fato células que nos proporcionam sentir as emoções que outras pessoas sentem, sem necessariamente estarmos vivenciando a realidade delas. Essa conexão é algo que não percebemos de forma consciente. É uma reação que é disparada automaticamente pelos neurônios espelho, simplesmente ao observar determinada situação e, através desse nível de conexão, reagirmos de forma similar a essas questões envolvendo a vida de outras pessoas. É como se existisse uma parte do nosso cérebro que é responsável por, de certa forma, viver a vida de outras pessoas. Isso explica porque podemos nos emocionar ao ver alguém chorando, porque nos emocionamos ao assistir a um filme, ao ouvir histórias tristes, porque desenvolvemos paixões e fortes conexões à nossa nação, aos nossos compatriotas, a determinados grupos que experienciam das mesmas dores ou até mesmo a pessoas que torcem pelo mesmo time de futebol. Você sabia que os neurônios espelho podem ser uma peça-chave para entender e desenvolver melhores formas de ajudar no tratamento do transtorno do espectro autista? Eu vou já trazer mais informações a respeito desse assunto, mas antes só te lembrar de deixar a sua curtida, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações. Assim você mostra para o algoritmo do YouTube que você é interessado nesse assunto e você vai ser notificado toda vez que eu colocar um vídeo novo por aqui. Além disso, outras pessoas que também se interessam por esse assunto vão saber que esse canal existe e assim você vai ajudar o canal a crescer. É sabido que nós temos a capacidade de aprender muitas habilidades simplesmente ao observar e copiar outras pessoas e o contexto em que nós nos inserimos. E os neurônios espelho desempenham um papel crucial nesse processo. Desde a infância, nós observamos e copiamos o comportamento de professores, pais, amigos e pessoas que estão à nossa volta. Essa imitação é essencial para o desenvolvimento de atividades e habilidades motoras e a interação social conforme vamos desenvolvendo a nossa estrutura cerebral e a nossa personalidade. Inclusive, um teórico do desenvolvimento da aprendizagem chamado Lev Vygotsky já falava muito bem disso quando trata da questão da zona de desenvolvimento proximal, onde as crianças desenvolvem essas habilidades e, de certa forma, o aprendizado ao interagirem com o meio ambiente e com pessoas que estão justamente presentes nessa zona de desenvolvimento. Nesse sentido, algumas pesquisas indicam que o cérebro das crianças autistas possuem uma falha justamente nesse sistema de espelhamento, fazendo com que essas pessoas tenham uma extrema dificuldade em se conectarem com o mundo externo e até mesmo de desenvolver empatia. Um experimento realizado com uma criança autista através de eletroencefalograma revelou que ela não ativava as áreas do cérebro responsáveis pelo movimento ao observar o movimento realizado por outras pessoas, que é o que justamente faz os neurônios espelho, revelando que, de certa forma, pode existir sim uma falha nesse sistema de espelhamento no cérebro das crianças autistas. Sendo assim, o fortalecimento
dos neurônios espelho podem ajudar os indivíduos autistas a desenvolver uma melhor capacidade de entender e até experienciar as emoções. Algumas terapias focadas em imitação e interação social, justamente com o intuito de fortalecer os neurônios espelho, têm mostrado resultados promissores e animado bastante famílias de pessoas que possuem transtorno do espectro autista. Os neurônios espelho têm inúmeras aplicações práticas. Na reabilitação, por exemplo, observar outras pessoas realizando um movimento pode ajudar pacientes a recuperar habilidades motoras perdidas. Na educação, métodos de ensino que envolvem a demonstração de ações podem ser extremamente eficazes. E na terapia, técnicas que exploram a empatia podem melhorar significativamente o tratamento de condições como o autismo. Muitas pesquisas continuam a ser realizadas e muito ainda tem a se descobrir a respeito dos neurônios espelho. Mas é preciso considerar que o que já se sabe até hoje é suficiente para nos demonstrar a importância de compreender como funciona o cérebro humano e como podemos utilizar os neurônios espelho para ajudar a superar e até lidar com determinadas situações do dia a dia. A neurociência social continua em constante evolução, justamente com o intuito de nos ajudar a compreender como se dão as interações sociais e como isso está representado de forma neurocognitiva no cérebro humano. Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar a sua curtida, se inscrever no canal e continuar por aqui para que possamos juntos fortalecer a nossa mente através do conhecimento. E até o próximo vídeo.